Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje, vamos abordar a questão da segurança pública em Santa Maria. Para contribuir com esse debate, temos os convidados, o delegado de polícia, delegado regional de polícia de Santa Maria e região, Sandro Mainers, e o psicólogo da SUSEP, Luiz Mar Modo, para contribuir nesse debate. Eu queria iniciar, muito obrigado, de antemão por vocês estarem aqui, terem aceitado o nosso convite da TV Campo para debater um tema que atinge todas as pessoas, né, a questão da segurança pública. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta genérica para os dois. O que gera, na opinião de cada um de vocês, a violência? Quais são os principais fatores geradores da violência que a gente vive hoje, não só em Santa Maria, mas no país e, dá para se dizer, no mundo como um todo, né? Por favor, delegado. Bom, queria complementar ao debatedor, ao convite que foi feito pela Câmara, e dizer o seguinte: a violência ela tem vários fatores geradores, mas eu poderia considerar alguns fatores primordiais. Nós temos, em primeiro lugar, no Brasil hoje, que é o fator número 1, é a questão das facções criminosas. A exemplo do que está acontecendo no Ceará, as facções elas estão dominando uma esfera de criminalidade, elas dominaram parte do sistema prisional, né? Hoje elas já se fortaleceram economicamente, então são empresas estruturadas para práticas criminosas, são bem armadas, são bem organizadas, hierarquizadas, e vamos dizer assim, as lideranças, os líderes dessas facções, mesmo detidos, mesmo privados de sua liberdade, continuam exercendo poder e influência e comandando essas facções de dentro do sistema prisional. Então nós temos um fator que é crucial, que é essa criminalidade violenta, o tráfico de drogas, os grandes roubos, enfim, as taxas de homicídio que são propulsionadas pelas facções criminosas. Fator número 2, nós temos o problema social no Brasil, que é muito grande. E esse problema social gera uma microcriminalidade, uma pequena criminalidade, que é aquela criminalidade do furto, arrombamento, a criminalidade do furto na rua, do roubo a pedestre, que são os delinquentes muitas vezes levados por problemas sociais a praticarem crimes, alguns para subsistência, outros envolvidos na drogadição, na dependência química, e aí para sustentar o vício acabam praticando esses pequenos delitos patrimoniais, mas são delitos que incomodam, são delitos que geram insegurança para a população, que reside nas pequenas, médias e grandes cidades, porque sente medo de andar na rua, porque sente medo de deixar a porta aberta, o comerciante sente medo quando vê uma pessoa estranha entrando no estabelecimento comercial dele, geram essa sensação. E talvez podemos colocar um terceiro fator. A nossa sociedade hoje ela virou uma sociedade intolerante, ou seja, a gente viu isso no último pleito, em que nós tivemos a polarização das eleições, a discussão sobre uma série de fatores, e isso também desencadeia a violência. Isso mostrou que a sociedade ela não está preparada, ela não está educada o suficientemente para respeitar a opinião do outro. A pluralidade. Né? Exatamente. Nós não somos democráticos, né? As pessoas, cada um quer impor a sua opinião, cada um acha que tem a razão e não aceita ouvir opiniões em contrário. Não aceita o debate, não aceita a discussão sobre o que é melhor para a sociedade, para o país, enfim. Então nós temos, eu acho que três focos bem, vamos dizer assim, geradores de violência. Mas volto a insistir, fator número 1, facções criminosas, crime organizado, hoje são responsáveis pela criminalidade violenta do país, sem dúvida nenhuma, e se nós não atacarmos essas questões, nós não vamos conseguir achar soluções para essa problemática. Tá certo. Luiz Mar, na tua opinião? Queria agradecer primeiramente o convite, então, cumprimentar ambos. Claro que a minha visão dentro da parte da violência sempre vai ser do viés psicológico, né? Da minha área, do meu conhecimento que eu vou partir para falar. Então eu vejo a questão do conceito violência muito como um viés que é parte do problema socioeducativo e cultural. Eu acho que a violência é uma coisa intrínseca ao ser humano, né? A gente sabe disso muito bem com o exemplo que o delegado deu a respeito da questão que a gente viu todo o 2018 ali em relação às eleições. Isso está posto, é um ótimo exemplo de como a gente reage a tudo aquilo que nos é contrário, que nós não acatamos, que nós temos as nossas diferenças. Então eu acho que a violência ela está ali, inerte, e ela pode sim vir à tona dependendo
dos disparadores que acontecem em Os cada... gatilhos da sociedade. Gatilhos da sociedade. As diferenças sociais dentro do nosso país, não que em outros países não tenha, são enormes. Então, dentro dessa situação das facções, dentro do crime organizado, a gente precisa muito bem entender como esse crime organizado começa a surgir, como é que ele se estrutura, como é que ele se consolida. Então, eu vejo que o problema socioeducativo do país, a falta de recursos, entre outras coisas, faz com que prolifere a possibilidade do crime ser uma estratégia, uma possibilidade para muitas pessoas que talvez com outras situações não conseguiriam ter algum tipo de acesso. Veja bem, com isso eu não estou dizendo que eu concordo, né? Eu trabalho como psicólogo dentro da SUSEP, mas não quer dizer que eu seja aquele ativista de direitos humanos acima de qualquer coisa. A gente tem que entender que o tema é muito mais complexo, até porque dentro do sistema prisional nós temos N tipo de crimes, N tipo de personalidades, N tipo de pessoas, que é difícil a gente generalizar, né? Mas eu acho que a violência, sim, é algo intrínseco ao ser humano e que com educação, com oportunidades, com cultura, ela pode sim vir à tona de uma maneira muito grotesca ou ela pode ser minimizada e ter um controle, que somos o que a gente chama de sociedade, né? Uhum. Pessoas mais à margem dessa sociedade geralmente vão ter isso mais exposto. Estarão mais suscetíveis a essas questões. A violência surgir. Pegando um pouco, né, assim, dos números da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a gente tem aqui comparado a 2017, a questão dos homicídios houve uma redução de 4. Segundo o site, em 2017 ocorreram 61 homicídios aqui em Santa Maria e neste ano, 2018, fechou em torno de 57. Claro que esses números podem ter alguma alteração, mas essa é a fonte da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul. Eu queria saber, assim, do senhor, da parte da Delegacia Civil, como o senhor vê essa redução, né? Santa Maria é hoje a 5ª maior cidade do Estado do Rio Grande do Sul, mas muitos dos índices de violência de Santa Maria não condizem com o tamanho dela, o que é positivo, né? Ela tem índices menores até do que cidades com uma população bem menor que Santa Maria. Queria que o senhor abordasse essa questão. Bom, primeiro eu quero fazer um reparo nesse dado que está publicado no site da Secretaria. Na verdade, o nosso número aqui é 48 homicídios, para ser correto. Então, nós caímos de 61 para 48. É importante destacar isso. Segundo fator, nós temos que analisar o seguinte: o cenário dos homicídios em Santa Maria. Em 2010, nós começamos com uma quantidade de homicídios em torno de 20 homicídios e passamos a ter uma linha ascendente, que culmina em 2017. Quer dizer, a violência foi aumentando significativamente, com alguns fatores que geraram esse aumento da violência. Primeiro, a chegada das facções criminosas em Santa Maria, elas chegaram nesse espaço temporal. Segundo, a questão das drogas em Santa Maria. Santa Maria deixou de ser só um grande mercado consumidor e passou a ser um grande mercado distribuidor de drogas regional, pela sua posição geográfica, é uma questão logística para o negócio, né, distribuição de drogas. E o terceiro fator é que, em determinado momento, esse comércio fez com que criminosos locais tentassem expandir os seus negócios e passassem a usar da violência para adquirir espaços. A disputa por território. Ou até para repelir a chegada das facções. Então, houve uma certa, vamos dizer assim, contenda entre esses grupos criminosos. Isso aumentou significativamente os homicídios. Já em 2018, quando a gente tem uma redução dos indicadores de homicídios, a gente vai ver o seguinte: apenas 40% dos homicídios têm vinculação com o tráfico de drogas. Nós chegamos até 80% como fator motivador. Outros 40% dos homicídios são decorrentes de outros fatores. Os fatores seriam as intrigas envolvendo e as brigas envolvendo as pessoas do sistema prisional, as pessoas com vários antecedentes policiais que passaram a ter algumas rusgas e passaram a resolver isso na bala, na força. E, vamos dizer, 20% dos homicídios que aconteceram ou foi um feminicídio ou foi um problema ocasional, que não tem a vinculação nenhuma com a questão criminalidade. Então, posso dizer assim, 80% desses homicídios têm vinculação com a criminalidade. Esse é o fator número 1. Quando nós reduzimos os indicadores dos homicídios, nós temos que saber a causa da redução dos indicadores. Isso não aconteceu por acaso. Isso acontece em decorrência de um fator. Em 2016, né, eu crio aqui em Santa Maria a Delegacia de Homicídios.
e nós passamos a ter um órgão que se especializou na investigação dos crimes de homicídio. Esse órgão não conseguiu resolver os indicadores em 2017, já 2016, isso já era esperado. Em 2017 nós imaginávamos que pudéssemos ainda assim tentar conter um pouco, isso não conseguimos, mas em 2018 nós reduzimos mais significativamente isso. Isso mostra o quê? Que quando tu consegue centralizar esforço e tu consegue criar um grupo que passa a ter um conhecimento sobre a criminalidade, sobre as pessoas que estão juradas de morte, começa a trabalhar com inteligência para saber quais são as potenciais vítimas de crime de homicídio e passa a atuar muito intensamente para retirar de circulação aquela pessoa que matou ou tentou matar alguém, porque quem mata e tenta matar alguém passa automaticamente também a ser alvo de uma ação subsequente. Né? Isso é natural. Então, quando age dessa maneira, a gente mexe nesse indicador. Esse é um outro fator. Mais um que eu quero destacar para a população. Quem morre e quem mata. A imensa maioria desses números envolve pessoas envolvidas com a criminalidade. Quando eu me envolvo em atividades ilícitas com pessoas perigosas, eu passo a ter um risco maior sobre a minha vida. Eu passo vamos dizer assim, a assumir o risco de algo acontecer comigo. O cidadão de bem, o cidadão pacato, ordeiro, trabalhador, que cumpre seus deveres, esse não está morrendo. Esse não é a vítima do homicídio. Mas o número do homicídio, ele causa uma sensação de insegurança. A população que vê a notícia do homicídio estampada na capa do jornal, veiculada na TV, ou ouve a notícia no rádio, ou até nas mídias, ela passa a ficar amedrontada com esses comportamentos, porque sabe, no meu bairro foi assassinado alguém. Então ela passa a sentir uma potencial vítima de algo que não vai acontecer com ela, porque ela não está inserida nesse meio da criminalidade, ela não se envolveu nessas questões. Mas ele é um número ruim. A população tem que pensar o seguinte, vamos falar de indicador de criminalidade? A gente pode trabalhar com indicador de criminalidade para sentir sensação de insegurança ou sensação de segurança para aquele crime que acontece, o arrombamento da residência, o roubo do pedestre que acontece com o estudante que sai da universidade à noite, com o trabalhador que trabalha à noite, tem que se locomover durante a noite, seja o taxista, seja o frentista do posto de combustível, o sujeito que trabalha na farmácia, enfim, o guarda noturno, aquelas pessoas que obrigatoriamente precisam circular à noite. Elas são expostas a uma insegurança maior pelo fator natural que é a noite, mas também porque à noite circulam pessoas na rua com mais propensão a práticas criminosas. Há uma diminuição do fluxo de pedestres e de circulantes, aumenta a potencialidade daquelas pessoas que estarem na rua serem alvo de alguma ação. Claro. Então, eu tenho que mensurar a sensação de segurança por indicadores. Santa Maria reduziu indicadores de roubo à residência, de roubo a pedestre, de roubo a estabelecimento comercial, de furto de veículo, de furto a arrombamento a estabelecimento comercial, de furto à residência, homicídios, tentativas de homicídio, latrocínios, tentativas de latrocínio. Então, reduziram muitos indicadores. Por que a população continua, muitas vezes, a ter uma sensação de medo e insegurança? Primeiro, nós assistimos ao noticiário. As pessoas assistem ao noticiário e veem lá na televisão o que está acontecendo no Ceará. E automaticamente pensam, o Brasil está complicado de viver aqui, né? É perigoso viver aqui. Olha o que os criminosos estão fazendo, olha a audácia dos criminosos, estão enfrentando o poder público e mostrando força. E todos esses fatores contribuem para eu me sentir inseguro. Então nós temos que... Porto Alegre também no noticiário também contribui bastante. Porto Alegre, região metropolitana, infelizmente os indicadores lá são muito ruins. Embora alguns tenham diminuído, ano passado eles aumentaram muito. Então essa redução ainda assim é muito insignificante para trazer de volta a sensação de segurança. Nós temos lá dias que há mais de um roubo por hora de veículo em Porto Alegre. Né? Quer dizer, isso é muito ruim. Mas nós temos que pensar o seguinte, são locais distintos, são comunidades distintas, são realidades distintas. As pessoas que saem na rua em Santa Maria têm a ínfima chance de serem roubadas. Tem a proporcionalidade do número de roubos que nós temos é muito pequena frente a um universo de 280 mil pessoas que circulam nas ruas de Santa Maria. Nós vamos dizer assim, 280 mil pessoas circulam diariamente nas ruas de Santa Maria, que é mais ou menos a nossa população hoje. Quantos roubos a pedestre nós tivemos no ano passado? 800 e poucos roubos. Então, se eu for calcular quantas pessoas foram roubadas, é uma parcela infinitamente pequena, 0,00 alguma coisa da população. Então, as pessoas têm que pensar nesse aspecto. Segurança é importante eu ter segurança, ou me sentir seguro, é muito importante. Mas isso passa também um pouco pelo que eu vejo e pelo que eu faço na sociedade. Eu posso ter cautelas de cuidado que vão deixar com que eu me sinta mais seguro.
Hoje o celular virou um grande problema do pedestre, do motorista, de todas as pessoas que estão na rua. Nós pretendemos também tratar dessa questão assim, do que a população pode fazer. Mas antes eu queria ver com o Luiz Mar assim, a questão, né, como psicólogo da SUSEP. Bom, os crimes, né, o homicídio, vários outros crimes, latrocínio, roubo, muitas vezes, né, esse criminoso vai para o presídio, cumprir uma pena, né? Qual o perfil, né? Eu sei que pelo tempo assim não tem como fazer uma coisa muito, mas de forma resumida assim, como tu vê ali no presídio de Agudo, que é o presídio que tu trabalha, qual o perfil desse detento? O presídio de Agudo ele acaba sendo um presídio de interior, né? Que pega toda a região da Quarta Colônia. Então pessoas de Agudo, Restinga Seca, São João do Polese, Nova Palma, Dona Francisca, Paraíso, caso se envolvam com a justiça, caso sejam detidas, para aquela casa prisional que vão ir. Ela acaba tendo um perfil muito diferente de penitenciárias maiores, como é a realidade daqui de Santa Maria, né? Por exemplo, o presídio estadual de Agudo, a capacidade de engenharia dele é para 58 penados. Hoje a gente está com 90 e poucos. Então a gente está superlotado, né, dentro da realidade que aquela casa prisional comporta. Nosso perfil de presos atual. Escolaridade extremamente baixa, a maioria deles ou apenas alfabetizados ou até quinta série, do primeiro grau. Nós temos uma parcela de pessoas acima de 45, 50 anos envolvendo crimes, delitos sexuais, estupros, abusos, enfim, porque é uma condição daquela região, é algo predominantemente forte dentro do interior, diferentemente dos crimes que ocorrem aqui em Santa Maria, que a gente tem bastante a questão do homicídio, a questão do tráfico, a questão dos furtos, roubos, assaltos, enfim. Então a gente acaba, mas generalizando dentro de Santa Maria e região, é importante que a gente coloque muito essa questão da escolarização, a questão das etnias, raça negra predominantemente também. É um pessoal que dentro de uma vulnerabilidade social, como o delegado disseste, está suscetível mais a entrar em contato com algumas coisas ao longo da vida, já a partir mesmo, provavelmente, da adolescência, talvez com passagens já ainda com menor idade, dentro do sistema em função das realidades a que lhe foram apresentadas. A questão da desigualdade brasileira, então, é bem visível no público que hoje está no... Eu posso te dar um exemplo, assim, da realidade da casa prisional onde eu atuo. Famílias inteiras presas, 3, 4 irmãos, primos, tio, padrasto, pessoas que nasceram já numa família que era envolvida, por exemplo, com o tráfico de drogas dentro do município de Restinga Seca, que o irmão mais velho já traficava, que o pai traficava, ele começa a traficar também, abandona os estudos ainda novo, e aquilo ali é a fonte de renda da família, e é difícil essa pessoa conseguir quebrar o padrão no qual ela já nasce inserida. E aí ela vai presa, e ela sai, e ela não tem escolarização, ela não tem trabalho, ela já é um ex-presidiário, ela vai ter que quase que necessariamente voltar a essa prática para fazer a renda de dinheiro, para sustentar a própria família, novamente a pega e cai e vira um fluxo, né? Isso fica se repetindo. Então a gente vê isso de uma maneira muito escancarada com a primeira pergunta que foi feita, da questão de como a violência se gera, como esses delitos são possibilitados. E eu vejo muito passando por essa questão, como eu mencionei anteriormente, socioeducativa. Eu vejo que muitas pessoas nascem inseridas nesse meio. Claro. E dificilmente conseguem ter outros acessos. Posso só fazer agregar uma informação. Eu acho que hoje a questão da exclusão social ela é muito contundente nisso. Em alguns locais em que as pessoas vivem, aqui em Santa Maria nós temos isso, locais em que as pessoas são invasões, em que eles não têm lá saneamento básico adequado, iluminação adequada, não tem pavimentação nas ruas, falta mobilidade urbana para elas, porque o ônibus não passa na residência delas. E essas pessoas vivem inseridas naqueles meios ali. O que acontece com essas pessoas? Elas estão nos locais totalmente excluídos, e aí quem olha para elas? Quem olha para elas é o criminoso, é o traficante. Vai lá, vai utilizar essa população com uma mão de obra barata, fácil, para inserir na criminalidade. Então, aonde se encontra isso? Se encontra justamente nesses meios em que falta a presença do Estado, em que o Estado é carente de atuação.
vai lá, vai conseguir a mão de obra e vai inserir na criminalidade. Outra questão, o adolescente, e o Luiz Mário falou uma coisa muito importante, o adolescente que se cria num meio vulnerável, num meio envolvido, inserido na criminalidade, ele aprendeu com isso no processo educativo dele, o pai era traficante, o avô era traficante, o tio é traficante, ou é autor de roubo, enfim, ele aprendeu a fazer aquilo. Ele não vai para a escola, ele vai se inserir no mesmo tipo de delito, é difícil tirar esse indivíduo, a não ser que nós começamos a trabalhar com projetos sociais para pegar as crianças e colocá-las desde cedo, talvez um projeto de escola integral, que a criança sai de casa e passa o dia inteiro envolvida em atividades educativas, atividades lúdicas, esportivas, enfim, para tirar das ruas, porque nas ruas elas são facilmente cooptadas pela criminalidade. Né? E os adolescentes de hoje, eles, muitas vezes filhos de famílias pobres, têm um outro problema. A geração que os antecedeu foi uma geração mal sucedida. Tanto é que estão numa situação extremamente da pobreza. O que acontece? Eles querem visibilidade social, eles querem ter o celular que o indivíduo que vive da classe média, de uma classe mais, vamos dizer assim... Entra todo na questão do consumismo. Do consumismo, o celular, a roupa, frequentar os mesmos locais, e ele passa a buscar essa visibilidade social. Se ele não consegue de uma maneira, ele vai buscar isso de outra maneira. E ele busca muitas vezes na criminalidade, no tráfico de drogas, que é uma atividade que rende, é aparentemente rentável, e que insere ele nisso. E sem contar que nesses locais, quem tem poder, quem exerce poder, é o crime, e não o Estado. Então, fazer uma reflexão aqui, né? A questão, né, tu falaste, né, que, por exemplo, tanto o presídio aqui de Santa Maria quanto o presídio de Agudos estão superlotados, e proporcionalmente o presídio de Agudos está mais superlotado ainda, porque tem capacidade para 58 detentos e hoje estaria com 95, 96, quase 100. Temos 30 e poucos que estão aqui em Santa Maria temporariamente. Sim. Se todos retornassem, íamos a 120 tranquilamente. 120, quase dobro praticamente da capacidade. Se discute muito hoje, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, a questão de construção de mais presídios. Me parece, como cidadão, que os presídios hoje estão lotados. A população brasileira, que nem nós falávamos antes, a população carcerária brasileira, hoje é a quarta maior população carcerária do mundo. E o senhor mesmo falou indo já para a terceira, né? Para conquistar esse terceiro lugar. Então, são números muito negativos. Será que essa política de detenção ela está dando certo? Me parece que aumentando o número de presidiários e construindo mais presídios não está solucionando a questão da violência no Brasil. Tem alguns fatores que têm que ser considerados. Primeiro, quem é que vai preso no Brasil? Quem vai preso é quem comete crimes graves. O autor dos pequenos delitos dificilmente acaba atrás das grades. É raro. Talvez nos pequenos presídios, nas pequenas comunidades, mas nos presídios grandes, o autor do furto, por exemplo, dificilmente acaba sendo preso, efetivamente cumprindo uma pena em regime fechado. Segundo lugar, há pessoas que cometem crimes graves, e para as pessoas que cometem crimes graves não há outra alternativa senão o encarceramento dessas pessoas, pela periculosidade social que elas apresentam, pela nocividade para a sociedade, pelo risco potencial que elas causam para as pessoas de bem que estão nas ruas, para o trabalhador, enfim, para nós. Terceiro fator que eu acho que é primordial, nós temos que mudar o funcionamento do sistema prisional. Nós temos que aumentar o número de vagas, mas temos que mudar o funcionamento do sistema prisional. Infelizmente, no Brasil, o sistema prisional acabou caindo na mão das facções criminosas. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos penitenciárias que estão nas mãos do crime organizado. Não é o caso de Santa Maria, não é o caso de Agudo, mas é o caso de grande parte do sistema prisional. E um detalhe muito importante. Quando o criminoso está preso, eu posso dar o exemplo do José Carlos dos Santos do Seco. Eu investiguei ele mais de um ano. Preso, conhecido, perigoso, penitenciária de alta segurança de Charqueadas, o sujeito dentro da sua cela, com telefone celular, comandando atividades criminosas em vários pontos do estado, mandando matar pessoas aqui em Santa Maria, ordenando a prática de ameaças, ordenando a prática de venda de armas e compra de drogas e venda de drogas, enfim, ele tinha um escritório dentro do sistema prisional. Enquanto nós não atacarmos a questão da comunicação do preso tem que estar preso, ele tem que romper esse contato com o mundo exterior, porque senão nós não vamos nunca conseguir fragmentar as estruturas criminosas. O criminoso continua mandando dentro do sistema prisional. E se ele continua mandando, a atividade criminosa não cessa. Isso é um dos fatores. Quando a gente fala
prender adianta, prender soluciona o problema da forma como nós estamos fazendo? Não, isso está mostrando que não. Nós estamos prendendo, colocando as pessoas dentro dos presídios. O que as pessoas fazem dentro dos presídios? Elas ficam ociosas lá. Nós temos que criar uma estrutura em que o preso seja inserido em atividades de alguma maneira. No mínimo, atividades laborais, isso seria o ideal. Porque no lugar em que o preso trabalha, ou se nós tivermos alguns presídios em que há um número muito grande de atividades laborais para os presos, nesses presídios os indicadores de reincidência eles reduzem. O preso inserido em alguma atividade, ele vai parar de pensar em praticar crimes e vai ter uma possibilidade, isso que é importante. Eu não quero criticar aqui o projeto, por exemplo, fazer bola dentro do presídio. Eu não quero criticar, acho que é importante, mas eu pergunto, essa mão de obra vai ser aproveitada depois da pena para o egresso? Não. Agora, se eu qualificar o sujeito para ele trabalhar em marcenaria, trabalhar como pedreiro, trabalhar na indústria, trabalhar em alguma atividade, eu crio uma oportunidade para ele, quando sair do sistema prisional, poder escolher. Ou eu continuo fazendo o que eu fazia antes, ou eu vou tentar me inserir no mercado de trabalho, porque agora eu sou alguém qualificado para isso. Dá opção para aquele cidadão. Nós temos que dar, nós não damos opção para o preso. Na verdade, nós jogamos ele de volta para a criminalidade, nós não apoiamos ele, o Estado não apoia ele. Eu queria, antes da gente ir para o intervalo, queria seguir tratando desse tema com o Luiz Mar e peço, se em 2 minutos, puder me responder essa questão assim, ó. As facções criminosas estão agindo, que nem o delegado falou, dentro dos presídios. Isso a gente vê dioturnamente na mídia. O que é possível, na tua visão, a SUSEP fazer para, por exemplo, tratando da SUSEP aqui no Rio Grande do Sul, para melhorar essa situação e diminuir esse contato do preso, do detento com o mundo externo? Eu acho que acaba vindo muito com o que o delegado trouxe. Assim, eu costumo dizer que o sistema prisional é a UTI de todo o sistema. Então, quando a pessoa chega ali, é porque realmente já N situações não deram certo com aquela pessoa, ao ponto de ela necessitar ser encarcerada. Então, eu acho que a gente tem que atacar muito mais os flancos de baixo, né? Dentro da infância, dentro da adolescência, para possibilitar algumas coisas. Que é justamente isso que ele traz. As facções criminosas vão lá e atuam nessas pessoas que estão em vulnerabilidade e a única saída que elas encontram, porque é quem está estendendo a mão, quem está oferecendo alguma coisa onde o Estado não consegue chegar, seja por qual motivo que for. Eu vejo algumas coisas dentro do sistema penitenciário necessitando urgentemente de mudança, justamente por não estar funcionando. A qualificação é necessária, mas quando a gente fala dessa comunicação que existe dentro dos presídios com o mundo externo, é de se colocar em xeque como tudo isso acontece. Eu trabalho dentro da SUSEP e vejo constantemente os agentes penitenciários fazendo N revistas dentro dos presídios, coletando todos os materiais ilícitos que entram dentro de drogas, os estoques que chamam, que são as armas artesanais, os próprios celulares, e cada vez mais se pensa numa maneira de evitar que esses materiais entrem, principalmente dentro da comunicação. Mas a gente sabe que também é importante a comunicação, pelo menos com seus familiares e algumas coisas. Semanalmente eu atendo presos que precisam saber a notícia de um filho que está doente, de uma mãe que está passando por um exame, da esposa que está grávida, ou seja o que for. E, obviamente, não é eles que vão ter a oportunidade de fazer essa ligação, mas eles precisam de um serviço técnico lá dentro que consiga transmitir as informações, seja o psicólogo, seja assistente social, seja alguém do direito. E uma fala de uma autoridade que me chamou muito a atenção no ano passado foi que nada funcionava dentro do sistema prisional. Lá, de vez em quando, a questão do trabalho das religiões. E é isso que a sociedade precisa saber. Existe um outro trabalho lá, além do trabalho de segurança, que é feito para tentar minimizar um pouco os efeitos de toda essa situação da violência na nossa sociedade. E isso muitas vezes não é visto. As duas coisas precisam caminhar juntas. A segurança e esse serviço técnico, que é feito dentro do presídio, propenado. Aí a comunicação talvez se modifique. A questão dos celulares, eu tenho que ser honesto de dizer que eu não tenho, talvez, muita propriedade para falar, porque é uma questão da segurança, né? Eu não me envolvo com essa parte, eu faço o atendimento diretamente ao apenado e ao familiar do apenado. Mas é um problema generalizado no país, com certeza, essa comunicação. Tá certo, nós vamos seguir tratando da questão da ressocialização, a questão da violência, né, em Santa Maria, e também com essa relação que tem também com o Estado e com o país, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí, siga conosco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém.
O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Curtir cada momento intensamente. Aproveitar os amigos para jogar conversa fora. Sentir a emoção de uma aventura. Ou trabalhar com dedicação. A Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Santa Maria e região é uma instituição sem fins lucrativos, que ajuda a mostrar como os portadores da doença podem viver bem, com mais qualidade de vida. Na Apensmar, o paciente tem acesso a atendimento psicológico, médico, jurídico e a terapia ocupacional. Tudo acompanhado por uma equipe formada por pacientes e profissionais da saúde comprometidos com o bem-estar. O grupo promove encontros, ações de cidadania, de assistência à saúde e de lazer, a fim de compartilhar o conhecimento sobre a doença e favorecer a inclusão social dos pacientes. Acesse o site e saiba como apoiar. www.apensmar.com. Apensmar. O importante é viver bem. Estamos retomando com o segundo bloco do Câmara Debate. Hoje estamos debatendo a questão da segurança pública em Santa Maria. Para contribuir com esse debate, estamos com dois convidados. O delegado regional de polícia aqui de Santa Maria e região, Sandro Mainers, e o psicólogo da SUSEP, Luiz Mar Model. Nós falávamos há pouco da questão dos presídios, né? É um debate muito forte hoje a questão da ressocialização. Então, eu queria saber de vocês, se vocês concordam que hoje o sistema prisional não está ressocializando ou ressocializa muito pouco, é isso? Na verdade, o sistema prisional não ressocializa. Porque se eu não criar uma oportunidade do sujeito exercer alguma atividade ilícita que prepare ele para o período que ele se transformar no egresso, quando ele sai do sistema prisional, que é o momento mais difícil, né? Ele fica lá encarcerado por algum tempo, cumprindo pena, vinculado ao sistema prisional, e em um determinado momento ele vai ganhar liberdade plena. E se nesse momento ele não tiver um apoio do Estado, ou se ele não foi preparado nesse espaço de tempo em que ele ficou aprisionado, ele não vai ter condições de exercer uma atividade. A pergunta básica é essa: qual é o empresário que dentro de um universo de pessoas procurando emprego, hoje há muita gente sem nenhum antecedente policial, sem nenhum envolvimento com uma atividade procurando emprego, e que em condições de igualdade com o sujeito que passou pelo sistema prisional? Qual é o empresário que vai dar oportunidade para o preso? Só aquele que conhece a pessoa por alguma razão, que tem algum vínculo com a pessoa, que vai acreditar na possibilidade de recuperar aquele indivíduo. O estranho não vai dar essa oportunidade. Na medida em que eu qualifiquei aquele preso,
ele chega em condição de vantagem em relação ao outro indivíduo que está procurando emprego, porque ele já está preparado para o mundo de trabalho. Então, eu acho que o trabalho é o grande fator de ressocialização. Claro que a educação também é, mas o problema da educação é um pouco maior. Para nós mudarmos o cenário da educação, nós precisamos atacar a questão das crianças. Nós vamos começar trabalhando com as crianças hoje para nós colhermos frutos daqui a 15, 20 anos. Nós não vamos resolver isso em 4 ou 5 anos. E a sociedade precisa de soluções também imediatas, porque senão, obviamente, a criminalidade vai aumentando nesse espaço temporal até que surta algum efeito. Então, nós temos que mensurar essas duas questões. Mas a reincidência é alta por quê? Porque falta estrutura. Se nós olharmos nível Brasil, a reincidência está na faixa de 82%, mais ou menos. Rio Grande do Sul, nós devemos estar na faixa de 64%, 65%, talvez até um pouquinho mais. Num presídio menor, a reincidência vai ser menor. Santa Maria também, a residência é menor que o nível do Estado. Porque existem alguns projetos que são realizados dentro do presídio que têm possibilidade de recuperar alguns apenados. Mas tem algumas pessoas que são incorrigíveis socialmente. Porque há o criminoso, que é um criminoso por eleição. Ele escolheu ser criminoso. O traficante, grande parte dos traficantes, estão inseridos na criminalidade porque querem continuar nessa criminalidade. Porque fizeram uma opção de vida por isso. Agora, há muitos criminosos que foram inseridos no mundo da criminalidade porque foram levados a isso por questões econômicas, por questões sociais, por falta de oportunidade, porque não frequentaram a escola e não foram compelidos a frequentar, porque não existe uma preparação, eles não são mão de obra aproveitável nem no comércio, nem na indústria, nem no serviço, e automaticamente, se eles não têm uma atividade para a qual foram preparados, eles não têm opção no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é altamente seletivo, a gente sabe disso, só as pessoas preparadas é que vão conseguir se inserir nessa questão. Então, nós temos que pensar, ressocialização passa por um processo de educação e preparação para o pós-pena. Qualificação profissional. Porque só ficar lá dentro do presídio, só cumprindo a pena, não adianta. O sistema está superlotado. Muitas vezes o preso passa por uma determinada violência do sistema. Como as facções criminosas dominam o sistema, eu quero só contar um episódio, que hoje é uma realidade gaúcha, mas não era. Em 2006, eu fui ao Rio de Janeiro fazer um trabalho e conheci o Complexo de Bangu. Eu fui cumprir mandados de busca dentro de celas do Complexo de Bangu, sobre criminosos de lá que praticavam crimes em Santa Maria. E quando eu entrei no sistema prisional, lá eu detectei uma coisa. Cada vez que um preso chegava no sistema prisional, ele preenchia um questionário. Na época ainda não era informatizado, eles preenchiam aquilo com um papelzinho e uma caneta. E aí perguntavam para o preso, qual é a facção criminal que você pertence? Na época tínhamos o Comando Vermelho, né? Nós tínhamos o primeiro comando, não é o PCC, o primeiro comando do Rio de Janeiro, e nós tínhamos os Amigos dos Amigos, a ADAs. Eram as 3 facções criminosas do Rio de Janeiro na época. Quando o preso não tinha vinculação com facção criminosa, eles colocavam num estabelecimento prisional que era dos Amigos dos Amigos. O que aconteceu com o tempo? Essa facção criminosa cresceu muito, porque, na verdade, as pessoas que eram colocadas nesses estabelecimentos prisionais acabavam, para a sobrevivência lá dentro, para conseguir passar bem o período de cumprimento da pena, acabam se inserindo nas facções. Então, acho que isso foi um grande fator que foi se disseminando do Brasil afora, e por isso que facções criminosas como o PCC se disseminaram em todo o Brasil. Eu queria tratar também de um tema, e aí passar agora para o Luiz Marmas, né? É a questão de algo que foi bastante debatido em 2015, 2016, e parece que retoma agora de alguma forma, que é a questão da diminuição da maioridade penal. E isso tem reflexos no Brasil como um todo, inclusive aqui em Santa Maria. Nós temos essa visão que nós estamos debatendo aqui, que o sistema prisional não está ressocializando, pelo menos assim como deveria. Como tu avalia, Luiz Mário, como psicólogo, a questão da redução da maioridade penal? Reduzir a maioridade penal é um problema para combater a violência ou, de repente, isso pode, por outro lado, aumentar e trazer mais pessoas ainda para o mundo do crime? Eu acho que ela é uma falsa sensação de segurança. Mais pessoas dentro do presídio está posto já que não traz mais segurança para a sociedade. É isso que está sendo debatido, no fim das contas. E a gente precisa voltar um pouco no tempo, inevitavelmente, para entender a função histórica da prisão. A prisão não existiu sempre. A prisão começou a existir no final do século XVIII, mudança para o século XIX, porque também estava sendo feito algo que não estava surtindo o efeito desejado pela sociedade como um todo, que é a questão dos suplícios que a gente fala, né? Eu acho que o Michel Foucault colocou isso muito bem no livro dele, Vigiar e Punir. A função da prisão dentro do Estado é que o Estado faça com que a pessoa que cometeu algum delito pague por aquilo privada de liberdade.
porque antes a pessoa cometia um crime e a própria sociedade dava conta daquilo. O cara matou, o cara vai ser morto, os linchamentos em praças públicas e etc. do século XVIII para trás. Então o Estado vem com a função de que a pessoa entre lá, corrija seus erros e saia uma pessoa melhor. Não é isso que a prisão faz. A sociedade como um todo, quando fala de justiça, eu vejo muito mais uma fantasia para a palavra vingança. Quando quer que a pessoa seja presa, que a pessoa passe trabalho, que a pessoa preferencialmente seja torturada lá dentro, etc., está muito mais buscando uma vingança para aquela pessoa que cometeu um crime do que uma sensação de justiça, porque não é o que há. Eu vejo que se menores de idade começarem a ser presos no sistema carcerário de vala comum do país, é justamente isso que vai acontecer. As facções criminosas vão conseguir cooptar mais pessoas ainda, mais novas ainda, e vai aumentar muito mais o seu poderio. É como eu digo, tem um ditado que eu costumo brincar, que parece que para matar o carrapato a gente vai lá e assassina a vaca. Não está adiantando. Então, precisa-se sim buscar-se novas estratégias, tanto dentro do sistema penitenciário brasileiro, dentro do sistema penitenciário gaúcho, a nível de SUSEP, e isso, né, andando junto, inevitavelmente, com a Brigada, com a Polícia Civil, com todos os órgãos de segurança, assim como precisa ser feito todo esse trabalho de educação com as crianças desde pequenas, para justamente evitar que elas caiam nessa situação. E sim, dentro do presídio, quando a pessoa está presa, precisa-se existir projetos, precisa-se existir ofertas de cursos profissionalizantes para a pessoa não ficar naquilo que foi mencionado, a questão do ócio diário. Eu posso falar a nível do presídio onde eu trabalho, claro que é um presídio de interior, mas nós conseguimos realizar atendimentos semanais, conseguimos realizar um grupo semanal que eu faço toda quinta-feira de manhã com presos do regime fechado, em torno de até 15 participantes. Tem uma oficina de música, tem uma oficina de artesanato, tudo isso conta a remissão para o preso conseguir sair de lá antes e a questão de uma escolarização que a gente está tentando pleitear agora também para o ano de 2019. Não tem seja no presídio? Não tem. Tem um presídio que é mais ou menos a mesma capacidade de engenharia, que é o presídio Júlio de Castilhos que tem. Nós queremos tentar colocar isso também dentro do presídio de Agudo. Mas se a pessoa ficar 22 horas dentro de uma cela e 2 horas no pátio por dia, 22 horas dentro de uma cela e 2 horas no pátio, não tem realmente como ela sair de lá melhor. Por isso que eu debato muito a questão do termo ressocialização. Porque ressocialização nada seria que retorno à sociedade, mas talvez essa pessoa nunca esteve na nossa sociedade, ela esteve numa sociedade à margem, então como é que a gente vai ressocializar alguém que nunca esteve socializado? Eu acho que é uma mudança extrema de vida que a gente achar que a pessoa passar 5, 6, 10 anos preso vai ser melhor, não é? Por isso que é uma falsa sensação de segurança. E talvez mudar um pouco da mentalidade da sociedade em geral. Porque se o preso lá dentro receber determinadas oportunidades, a gente escuta de vala comum, mas nem eu que estou aqui fora, nem eu que sou cidadão de bem não tenho isso. Eu não tenho um psicólogo 8 horas por dia, 4, 5 dias da semana, eu não tenho assistente, eu não tenho dentista, não tenho isso. Então, é por isso que eu digo que é muito mais vingança do que justiça, na fala comum muitas vezes. E a nossa realidade social, só para fazer um gancho, a nossa realidade social é muito diferente de outros países. Por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, nós temos uma realidade social em que o preso, quando ele é preso, o castigo dele é o encarceramento, é a privação da liberdade. Mas ele tem todos os serviços que ele precisa lá dentro do sistema prisional. Aqui no Brasil, o sujeito é preso e ele é amontoado dentro do sistema prisional, porque o nosso sistema prisional é abarrotado, é superpovoado das nossas penitenciárias. Então o preso ele passa a sofrer lá dentro algum tipo de violência, do outro preso, da facção, o próprio sistema acaba gerando violência para ele. Então, o que nós precisamos pensar? Vamos reduzir a maioridade penal para criar um problema ainda maior para o sistema prisional? Não. O que acontece com essas pessoas que não têm ainda 18 anos? E se nós olharmos o trabalho que é feito pela FASE aqui no estado do Rio Grande do Sul, os índices de reincidência dos adolescentes são inferiores aos índices de reincidência dos adultos, dos imputáveis penalmente. Então, para essas pessoas, ainda há uma chance de recuperação, ainda há uma chance de, através da educação, do trabalho, de atividades, de disciplina, de limites, transformar esse indivíduo num cidadão. Eu conheço diversos casos de adolescentes envolvidos em atos infracionais que, quando completam 18 anos, deixam de praticar atos infracionais e se inserem em atividades normais da sociedade, atividades lícitas. Agora, no sistema prisional, isso acontece com muito menos frequência, justamente porque essas pessoas não conseguem. E o Luiz Mário falou uma expressão que eu uso sempre: eu não socializo, ou não ressocializo quem não foi
socializado pela sociedade, que nunca teve acesso a muita coisa. Há muita gente hoje que quer ficar presa porque vive melhor dentro do sistema prisional do que a sua realidade circundante fora dos muros de uma penitenciária. Outra questão, né, nós abordamos aqui a questão da educação, a questão da maioridade penal. Outra questão que eu acho que precisa ser revista é a questão do Código Penal brasileiro, né? É um debate também sobre isso. E eu acho que o código ele não atende à modernidade e os avanços, tanto da questão da criminalidade como da sociedade, né? Nós temos um Código Penal de 1941. É um Código Penal que, obviamente, ele foi customizado, né? Eu costumo dizer assim, porque ele foi reformado pontualmente em alguns pontos. Código de Processo Penal também foi reformado, também é de 1941. Então, nós temos umas legislações antigas que não estão adequadas ao contexto da realidade. A legislação tem a obrigação de acompanhar a evolução da sociedade. Isso não aconteceu nesse transcurso de tempo. O que nós precisamos? Nós precisamos de um novo Código Penal, nós precisamos de um novo Código de Processo Penal. Mas nós temos leis penais demais já no Brasil. O que nós precisamos é transformar, por exemplo, o processo penal mais ágil, mais célere, mais rápido. Os processos se estendem temporalmente por muito tempo. Isso gera uma sensação de falta de prestação jurisdicional, de falta de justiça. Isso desacredita o sistema prisional, desacredita o sistema policial e desacredita o sistema judiciário. Porque o que acontece? Tudo está dentro da persecução criminal, né? O trabalho de repressão à criminalidade, o processo e o cumprimento da pena. Na medida em que o judiciário não atende bem a sua finalidade, porque está também super lotado de trabalho, hoje no Brasil nós temos 210 milhões de habitantes, mais ou menos, hoje no Brasil, né? E nós temos em torno de 110 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário. A justiça funciona? Obviamente que com essa quantidade de processos, ela não consegue fazer uma prestação adequada do trabalho que ela precisa prestar para a sociedade. Então, nós precisamos adequar, o processo precisa ser mais rápido, nós precisamos resolver os conflitos de outra maneira e nós temos que evitar colocar, e aí eu sou um defensor de uma política, não estou falando só como um delegado, falo como delegado, mas falo como professor e falo como cidadão. Nós temos que evitar, muitas vezes, o contato do cárcere com aquelas pessoas que não precisam ser colocadas no cárcere. Não podemos prender a qualquer preço e a qualquer custo. Tem pessoas que, se nós não colocarmos no sistema prisional, nós damos uma chance para ela de se ressocializar. Na medida em que nós inserimos ela no sistema prisional, nós estamos criando um fator a mais que vai contribuir para que ela se insira na criminalidade e na criminalidade violenta organizada. Um problema a longo prazo. É isso que eu queria tratar agora, que é a questão assim, um número do fechamento de 2018, dos números da Secretaria de Segurança Pública, que é a questão do entorpecente, tráfico de drogas. Tráfico, por exemplo, assim, números do entorpecente que foi pego com a pessoa e considerar esse entorpecente como tráfico de drogas. São duas coisas distintas. E os números são muito próximos, né? 11.327 entorpecentes pegos com o cidadão, né? A polícia foi lá e fez um flagrante. 11 mil pessoas presas por tráfico de drogas. E desses considerados tráfico de drogas, 11.351. Esses números são muito próximos. Será que, de repente, essa questão, porque hoje a legislação brasileira, se eu não estou enganado, por exemplo, a Brigada Militar que faz essa análise, se é usuário ou traficante. Será que isso também não está contribuindo a essa má avaliação para colocar mais pessoas no presídio? É que o nosso sistema é assim, ele é o sistema do critério policial e judicial. Quem faz a aferição para saber se uma pessoa está inserida, enquadrada ou tipificado o seu comportamento como tráfico de drogas ou a posse para o consumo, ela é a partir de algumas premissas. É a quantidade, a forma como a droga está embalada, aonde a pessoa foi detida. Quer dizer, são critérios de alta discricionariedade ou subjetividade. Então, é aquela pessoa que está fazendo a detenção que faz um juízo de valor ali no momento da prisão, depois o delegado faz esse juízo de valor quando da autuação ou não em flagrante, depois o juiz vai fazer um juízo de valor quando vai aplicar a pena e vai condenar o sujeito por tráfico ou pela posse de drogas para uso próprio. Então, na medida em que nós pegamos hoje, e a imensa maioria dessas pessoas que compõem esse número são pequenos traficantes, são pessoas inseridas nessa criminalidade, às vezes o sujeito está traficando para poder sustentar o próprio vício, né? E ele acaba preso numa condição de traficante, e aí tem uma pena de 5 a 15 anos, é crime equiparado, hediondo, e ele já vai ficar um bom tempo da vida dele privado da sua liberdade. Então, esse critério é um critério que nós temos na legislação, e nós não temos como fugir desse critério. O que nós podemos fazer é tentar ser o mais justos possíveis na medida da avaliação
desse critério quando a pessoa é apresentada em situação de flagrância. Não adianta prender 11, 12, 15, 50 mil pessoas. Isso não vai resolver o problema da questão. Nós temos que atacar a macrotraficância, o grande traficante, aquele que traz uma tonelada do Paraguai para distribuir no Rio Grande do Sul. Nós temos que fechar as fronteiras, dificultando a entrada das drogas. Nós temos que trabalhar a questão da dependência química de uma forma mais séria na área da saúde, na área da psicologia, da psiquiatria, na área médica, para tirar essas pessoas desse mundo. Quer dizer, nós temos que tratar também o outro lado. Nós estamos pensando só na questão de combate, o combate policial dessa questão. Essa é uma guerra que nós não vamos vencer jamais. O sistema jamais vai vencer essa questão. E dou mais um exemplo. Houve a liberação da maconha no Uruguai. Resolveu o problema da violência no Uruguai? O Uruguai não tinha um problema de violência. Hoje passa a ter um problema. Aumentou a criminalidade no Uruguai. Quer dizer, por que aumentou a criminalidade no Uruguai? Porque no momento em que se abriu a possibilidade de comercializar licitamente drogas naquele local, se abriu também uma porta para o comércio ilícito e clandestino. Por que no Brasil 50% do cigarro é contrabandeado? Temos que pensar nisso. Se nós liberarmos no Brasil, por exemplo, a comercialização de maconha, nós vamos resolver o problema do tráfico de drogas? Nós vamos ter a maconha do mercado lícito e a maconha do mercado ilícito. Então, o problema é muito complexo. É muito complexo. Infelizmente, nós estamos encaminhando para o final do programa, né? Somos limitados pelo tempo. Tem uma lista aqui de perguntas que a gente gostaria de fazer, mas com certeza teremos outras oportunidades. Eu queria encerrar o programa assim, ó, pedindo assim, que você seja rigoroso na questão, 1 minuto para cada um, dizendo assim, o que vocês acham que é fundamental hoje para a gente, assim, 3 tópicos fundamentais para a gente, daqui a 10 anos, termos uma segurança melhor, termos uma sociedade mais segura. Por favor, Luiz Mário. Olha, eu acredito que é importante que a sociedade também comece a ter uma certa mentalidade um pouco modificada, porque a gente espera sempre que a pessoa que cai dentro do sistema se modifique por si só pelo fato de ter ficado presa há alguns anos, e não é assim que funciona. As pessoas precisam talvez ter um pouco mais de empatia com algumas situações e entender que eu, pelo menos, defendo que a parte do bandido bom é bandido morto não está funcionando também. Então, pensar estratégias assim de como a parte da educação, a parte do trabalho eu acho que é fundamental para modificar essa pessoa que vai passar pelo sistema como um todo. Porque se ela sair e não tiver nenhuma outra oportunidade, uma coisa é certa, ela vai voltar a fazer aquilo e as pessoas que estão fechando portas amanhã ou depois podem ser futuras vítimas também disso. Claro. Que legal. Eu acho que as 3 questões primordiais. Primeiro, nós temos que investir em educação no Brasil e começar a atuar em cima das crianças para evitarmos que essas crianças no futuro se transformem em pessoas que vão atuar à margem da lei. Primeiro fator. Segundo fator, nós temos que investir em polícia no Brasil, no sentido de ter mais estrutura, trabalhar melhor com inteligência, com mais ferramentas para combater o que? A criminalidade organizada. Se nós não combatermos a criminalidade organizada, ela toma conta do país. Então nós precisamos ferramentas, instrumental, material humano qualificado para combater adequadamente essa questão. E isso vai trazer resultado também a longo prazo. Terceira questão, nós precisamos mudar o sistema prisional, precisamos ampliar ele um pouco para acabar com essa superlotação, que é ruim para quem trabalha no sistema prisional, é ruim para o preso, é ruim para a família do preso, é ruim para a sociedade. O preso que passa dificuldade dentro do sistema prisional, ele vai descontar essa violência que ele sofreu lá dentro na própria sociedade depois. Quer dizer, violência gera violência, não se resolve violência combatendo com violência. Então, esses 3 pilares são fundamentais para nós termos uma mudança em uns 10 anos ou mais. Tá certo. Gostaríamos de agradecer novamente vocês pela presença, por terem aceitado o nosso convite e debater um tema tão caro, não só para o santamariense, mas para a sociedade como um todo, né? A questão da violência, né? Todo mundo quer ter uma vida mais tranquila, né? Poder ter uma vida tranquila economicamente, né? A questão sentimental e também a questão da segurança, ter uma sensibilidade, né? Se sentir seguro e realmente estar seguro, né? Gostaríamos de agradecer também a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho colaborativo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Câmara Debate.